Fala galera, outra vez, eu, você e eu, nós juntos, sempre juntos por boas conversas. Insistimos em dizer que boas conversas clareiam as coisas. Hoje um papo muito legal, tem a ver com hermenêutica. A pergunta é, se existe só um Deus, uma Bíblia, por que tantos pensamentos diferentes? E o mais legal de tudo é que não estamos sozinhos, tenho convidados especiais. Junto comigo, Lutero, vem pra cá, Lutero. Heber, Cléo, são bem-vindos outra vez. Muito bom estarmos juntos mais uma vez com os amigos, falando de coisas tão preciosas. Bom, eu novamente agradeço a oportunidade e o privilégio de estar entre amigos, falando das coisas boas de Deus. Bora lá, a pergunta, se é apenas uma Bíblia, um Deus, uma verdade, por que tantas interpretações para nos ajudar aqui talvez o caminho que a gente tenta apresentar ou propõe qual é o caminho ou os caminhos para uma boa interpretação, uma boa hermenêutica bíblica? Heber, fala aí. Bom, vamos lá, Eliseu, antes da gente falar de forma mais prática, né, alguns caminhos para uma boa hermenêutica, uma boa interpretação bíblica, eu queria citar aqui algumas verdades sobre a verdade. Foi publicado numa carta de princípios da Universidade Mackenzie. Olha só, eu acho oportuno num tempo onde se fala de pós-verdade. Olha só, algumas verdades sobre a verdade. A verdade, ela é descoberta e não inventada. A verdade é transcultural. A verdade é imutável. As crenças das pessoas não podem mudar a verdade. E a verdade não é afetada pela atitude de quem a professa ou de quem a nega. Então, assim, a verdade é a verdade. E queria citar também um texto da Palavra de Deus, registrado lá em João capítulo 12, versículos 49 e 50, diz o seguinte, né? Jesus diz, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Eu entendo que esse texto ele é muito apropriado para o que temos vivido, para o tempo, principalmente como um desafio que nós temos como comunicadores, pregadores da Palavra de Deus, né? Então, falando de interpretação, né, lembro que na hermenêutica bíblica o desafio, o alvo da interpretação bíblica não é encontrar novidades, mas chegar ao sentido claro do texto. Nesse sentido, algumas dicas, né, alguns nortes, né, para nos ajudar. Primeiro é interpretar o texto gramaticalmente. Ou seja, na medida do possível, né, utilizar a palavra no seu sentido usual e comum. Então, às vezes, quando o texto está falando, por exemplo, de ovelhas, às vezes pode ser ovelha um animal, ovelha mesmo, ou às vezes pode estar falando uma figura representando o povo de Deus, como pastor, Jesus, pastor, enfim, cuidando. Então, é uma primeira dica, né? Ou seja, interpretar gramaticalmente. Uma segunda dica segura, né? Destacando, né, aquilo que Jesus já nos disse. Sem Ele não podemos fazer nada. Né? Então, precisamos do Senhor também para essa atividade. Segundo lugar, é interpretar o texto considerando o seu contexto, à luz do seu contexto. Ou seja, todo texto ele tem um contexto. Tem aquela máxima, né, que ficou popular, né, o texto fora do contexto serve de pretexto. Então, ou seja, sempre observar que aquela frase está dentro de um contexto. Uma boa dica, às vezes, para você entender as parábolas, né, às vezes Jesus está contando uma história a partir de uma parábola a partir de um questionamento que foi feito a ele. Então ele conta uma parábola que alguém fez uma situação e ele conta uma parábola. Então isso vai ajudar muito a entender. Em terceiro lugar, interpretar historicamente, ou seja, você considerar que o texto, aqui nós estamos falando de particularidade histórica, né?
aquilo que o Gordon Fee e o Douglas Stuart fala, né, a necessidade da interpretação se dá por causa da relevância eterna da palavra de Deus e a particularidade histórica. Ou seja, o texto foi escrito num contexto. Havia um contexto político, um contexto religioso das pessoas, enfim. Então, considere-se também essa situação. E, por fim, uma outra dica para uma boa interpretação é interpretar teologicamente, ou seja, considerar o que a Bíblia diz sobre determinado assunto como um todo, não só um texto isolado, né? Doutrina, aqui nós chamamos de doutrina. Então, o que Deus fala a respeito, por exemplo, da santidade como um todo, né? O que Deus fala a respeito do casamento como um todo, sobre os relacionamentos como um todo, sobre a sexualidade humana como um todo, e não textos, né, isolados, né? Então, esses são alguns caminhos. Então, ou seja, interpretar teologicamente o que a Bíblia diz como um todo a respeito do assunto. Esses são caminhos a se observar para uma interpretação bíblica segura. Você também, por exemplo, você é jornalista, o Cléo tem essa pegada, essa veia também de comunicador, de comunicação. Me parece que são 5 palavras que nos ajudam e tem a ver com o que você acaba de compartilhar. Talvez de uma forma simples, falando quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Acho que tem todo um contexto. São perguntas que clareiam, né, que nos ajudam a entender. A gente chama do lead, né, que exatamente são essas perguntas, né? Quem, quando, onde, como, por quem, ou seja, com certeza isso nos ajuda, ou seja, a gente aprende, né, nos nossos seminários, enfim, fazer as perguntas certas, como nós queremos saber qual é a vontade de Deus, assim como Jesus falou, né, para poder dizer também, no nosso tempo, dizer o seguinte, que o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. O desafio a gente tem que entender o recado e não inventar um recado. Eu tenho uma ilustração que normalmente eu utilizo na aula de hermenêutica, que é a seguinte. Baseado em tudo isso que nós já ouvimos aqui, que o Weber colocou de maneira muito perfeita, né? Inclusive, nós temos a regra áurea da hermenêutica, né? Que a Bíblia interpreta-se a si mesmo, né? E não baseado nas nossas próprias ideias ou pensamentos. Eu uso uma ilustração da seguinte maneira. Suponhamos que eu recebi um testamento. Um testamento, eu tenho um parente meu de um outro país que eu desconhecia, que eu não conhecia, e milionário, fiquei sabendo que essa pessoa tem uma grande propriedade naquele país, e eu recebi aquele testamento, mas está escrita naquela determinada língua. O que eu vou fazer com aquela carta, com aquele testamento que eu recebi? Eu vou chegar lá no juiz, de repente, e vou falar o seguinte: olha, eu recebi, tem uma pessoa, um familiar meu, uma prima distante minha que faleceu, e eu recebi uma herança, e essa herança é de 5 milhões de reais. Né? Isso seria uma loucura, na verdade, porque a primeira coisa que alguém ia perguntar é o seguinte: mas o que diz a carta? Não importa o que a pessoa, o que a minha prima distante quis escrever, mas importa a minha necessidade. Não vai acontecer isso. Primeiramente, eu vou ter que entender aquela carta na sua língua, né? Eu preciso de uma boa tradução daquela carta. Existem alguns conceitos, muitas vezes, nesse tipo de testamento, que são conceitos jurídicos. Eu preciso entendê-los dentro de uma visão jurídica, ou seja, dentro da teologia a gente poderia dizer, eu preciso entender alguns conceitos teológicos, eu preciso entender, como o próprio Weber colocou, fazer uma interpretação das palavras em si, que é a interpretação gramatical, se aquilo é literal, se aquilo é uma alegoria, né? Eu preciso fazer uma interpretação histórica, e depois que eu tenho aquela mensagem, aquele valor, e como eu vou fazer para receber aquele valor, né? Aquela herança, a partir disso eu vou reivindicar isso. A Bíblia é a mesma coisa. Nós temos Jesus Cristo, que morreu por nós e nos deixou uma herança, que é a vida eterna. E aí nós precisamos interpretar a mensagem que ele nos deixou, essa carta, esse testamento
que é justamente o Novo Testamento, né, a nova aliança que ele fez, precisamos interpretar ela de maneira correta, entendendo o seu contexto, entendendo o que eu tenho para receber pela graça de Deus. Então, nós fazemos isso na nossa vida cotidiana, né? E não podemos deixar de fazer isso na palavra de Deus. Inclusive, voltando àquilo que vocês falaram de jornalismo, né? Por que o jornalista faz toda essa série de perguntas, né? Porque ele tem interesse de descobrir a verdade. Então, nós queremos conhecer a verdade, precisamos fazer essas perguntas. O problema, e aí eu volto lá na pergunta inicial do pastor Eliseu, né? Por que existem diferentes tipos de interpretação, né? É porque tem gente que não quer saber a verdade. Tem gente que quer uma boa religião, tem gente que quer que Deus bata palma para ele o tempo todo, né? Tem gente que quer que não quer ser confrontado, tem gente que quer só tapinha nas costas, e a palavra de Deus não tem só isso para nós, não. Eu acho que o assunto não esgota, acho não, com certeza, o assunto não se esgota em poucos minutos, assim, um vídeo tão rápido. É algo que a gente estuda 1 ou 2 semestres nas escolas, nas universidades, no seminário. Então, eu proponho sugestões de livros. Heber? Eu citaria o Hermenêutica, né, do PC Nelson, do Elund e do PC Nelson, da Editora Vida, publicado pela Editora Vida. E também esse Entendes o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Stuart, da Vida Nova. Eu indicaria essas 2 obras, vão ajudar bastante. Eu acho que tem bastante livros mesmo, eu também concordo com esses 2 livros, né? Inclusive, Entendes o que Lês, os 2, eles têm uma linguagem bem tranquila, né? Tem também a Espiral Hermenêutica, que é da Editora Vida Nova, eu não me lembro quem é o autor. Um outro livro também que eu gosto muito, que ele não trabalha exatamente a questão da interpretação, mas da história dos intérpretes, que daí entra toda essa questão da interpretação alegórica, da interpretação literal, da teologia liberal, ou seja, nessa visão da interpretação que é do Augusto Nicodemos, o livro, acho que é a Bíblia e seus intérpretes, se eu não estou enganado, da editora Cultura Cristã. É um livro bem interessante, tem uma outra abordagem também, mas a gente muita coisa começa a fazer sentido, por exemplo, quando você escuta de repente alguém dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Acrescento Hermenêutica Avançada, também do Henry, Editora Vida. Eu acho que está aí um bom material para você crescer um pouco mais, avançar um pouco mais neste assunto chamado hermenêutica. Bom, acredito que tenha ajudado, talvez uma lanterna em suas mãos. Na proporção que você caminha, o caminho vai se clareando. Boas conversas, sede pela palavra, sede pela verdade, acima de tudo, sede pelo Deus que se revela na palavra e que é a própria palavra. Considerações finais? Eu queria dizer o seguinte, olha só, eu sou pastor, né, mas hoje diretor de seminário, mas eu fui pastor muitos anos de igreja. E uma coisa que eu falava no púlpito muitas vezes era o seguinte: se um dia eu falar alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, fiquem com a palavra de Deus. Isso é uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração, porque eu vejo muita gente levando em consideração muito youtuber, muita opinião de pastores renomados, muitos autores, né? E que bom que nós temos toda essa gente aí para nos ajudar, né? Mas se um dia um desses, por maior que seja a igreja que ele for pastor, eu, o Eliseu, o Weber, falarmos alguma coisa que difere da palavra de Deus, por favor, fique com a palavra de Deus. Eu penso também que concordo com as palavras do Cléo, eu reforço as palavras do Cléo, realmente fique sempre com a palavra de Deus, né, com o testemunho bíblico, né, e sempre dependendo do Senhor, do Espírito Santo, da iluminação dele, para que a gente possa buscar qual é a vontade do Senhor, quem é Deus e qual é a vontade dele. Muito obrigado pela companhia. Se este vídeo acrescentou algo, acrescentou conhecimento, curta, comente, ajude também para que mais jovens cresçam
faça isso compartilhando este vídeo. Muito obrigado pela companhia. Próxima semana, fechando a série Mob Responde, #Teologia. O tema será Bíblia e pós-modernidade. Valeu, Cléo. Valeu, Weber. Um abraço. Valeu, um abraço.